Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Bom dia! Pastor Josué Gonçalves aqui para mais uma reflexão desta série, O Homem da Casa. Se você não assistiu desde o início, seria muito importante que depois você voltasse lá para assistir todas as reflexões, para fazer mais sentido ainda o que eu vou falar para você hoje. Fica comigo até o final. Como sempre, nós vamos orar hoje por um grupo de pessoas. Hoje, nós vamos orar por aquela pessoa que no momento em que você mais precisou, ela estendeu as mãos. Eu quero orar hoje por aquela pessoa que quando eu mais precisei, ela me estendeu a mão. Eu tenho um grande amigo chamado José Ribeiro, que trabalhava na COFAP, e quando eu precisei, assim, no momento em que eu precisei muito, ele estendeu as mãos para mim. José Ribeiro. E você? Vai orar para quem hoje? Coloque o nome aqui de uma pessoa que no momento muito difícil da sua vida, ela esteve presente. Ela estendeu as mãos para você. Coloque aqui o nome desta pessoa e nós vamos estar orando, agradecendo, rogando a bênção de Deus sobre a vida dela. Ontem eu comecei falando sobre integridade de caráter, ou seja, a liderança de Jesus era uma liderança centrada em princípios. E um dos princípios da liderança de Jesus era exatamente a integridade de caráter. A integridade de caráter. Eu quero ler outra vez esse texto aqui, ó. Jó capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, inteiro, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Como aferir o caráter? Como é que a gente confere o nosso caráter? Através de algumas perguntas. Preste atenção, o nosso caráter se manifesta na forma como nós lidamos com o sexo oposto, com a esposa e filhos, nas conversas informais. E ontem eu comecei fazendo uma série de perguntas. Eu quero completar as perguntas que eu comecei fazendo para você ontem. Pergunta de número 8. Como você reage à tentação? Como você reage à tentação? A maneira como você responde, reage à tentação, revela muito do seu caráter. Foi quando José foi tentado lá na casa do oficial de Faraó, chamado Potifar, que ele revelou o seu caráter, a sua integridade. A Bíblia diz que José era um homem bonito, de porte e de aparência. E de repente, a mulher começou a ver em José o que talvez não via no seu marido. Sabe como eu imagino José? Eu imagino José um cara bonito, cabelo bem cuidado, barba bem feita, um cara esbelto, jovem, um cara proativo, gentil, educado, um jovem que sabia entrar, sabia sair. Ele era bonito de aparência e também de porte. A Bíblia diz que a mulher, de tanto observar José, passou a desejá-lo. E no capítulo 39 de Gênesis, diz que esta mulher um dia encurralou, colocou José na parede. E eu penso que o diálogo foi mais ou menos assim. Você não percebe que eu venho me arrumando para você? Você não percebe que eu coloco o melhor perfume que eu tenho e passo perto de você? Você não
percebe que ultimamente eu venho te observando e olhando para você de uma maneira diferente. Aí ela disse assim: deita-te comigo, José. José, deita-te comigo. Eu quero me entregar para você. A Bíblia diz que teve um dia que ela agarrou José. Ela deu folga para todos os outros trabalhadores. E quando José chegou, só ele em casa, ela agarrou José e ela queria realmente se entregar para José. A primeira vez José disse para ela assim: olha, jamais eu cometeria tamanha maldade. O seu marido entregou tudo nas minhas mãos, menos você. E jamais eu pecaria contra o meu Deus. E na segunda vez, quando ela ataca José, José foge. Foi exatamente no momento em que José foi tentado na área do sexo que ele revelou a profundidade do seu caráter. Ele revelou a profundidade da sua integridade. Escute isso. A maneira como você reage diante de uma tentação, seja na área do sexo, seja na área do dinheiro, revela muito do seu caráter. José revelou quanto ele era íntegro ao dizer não para aquela mulher que queria levá-lo para a cama. Como você tem respondido às tentações? A maneira como você lida com o poder. Tem pessoas que elas não podem receber um pouco de poder que elas mudam completamente. Alguém disse: dê dinheiro ou poder a um homem e você vai conhecer quem ele é na sua essência. Como você lida com o poder? Com uma promoção. Você continua sendo o mesmo? É interessante que José nunca mudou. José estava trabalhando como escravo na casa de Potifar, foi promovido a escravo livre, mordomo, gerente da casa, continuou o mesmo. José foi promovido da prisão como primeiro-ministro, ele continuou o mesmo. Preste atenção, o poder revela a essência do nosso ser. Como você lida com as suas emoções? Como é que você lida com a ira, com a raiva? Como é que você lida com o ressentimento, com a inveja, com o ciúme? Como é que você lida? A maneira como você lida com as suas emoções revela muito sobre o seu caráter. Como você lida com as pessoas que fazem mais sucesso que você, que chegaram na sua frente, que conquistaram antes? Como você lida com as pessoas que foram promovidas antes que você, alcançaram antes que você, compraram antes que você? Há um problema chamado inveja. A inveja tem provocado coisas terríveis. Por exemplo, por causa da inveja, Caim matou Abel. Por causa da inveja, Saul perseguiu a vida toda Davi. A Bíblia diz que a inveja é podridão nos ossos. Ah, como tem pessoas que foram vencidas pela inveja. E a inveja mata. Eu lembro de uma história, diz que numa pequena cidade havia 2 atletas muito competitivos. E esses atletas foram competir em um país. E a história diz que um deles foi campeão. Um deles ganhou a medalha de ouro, o outro não. O outro ficou morrendo de inveja, de ciúmes, porque esse campeão foi recebido, não é, com honrarias. Sabe aquela coisa de desfile em cima do carro de bombeiro? O prefeito, para honrar esse atleta, mandou fazer uma estátua e colocou na praça, não é? Nosso campeão, nosso vencedor, nosso medalha de ouro, colocou na praça. O perdedor ficou com tanta inveja, com tanto ciúme, com tanta raiva, que ele disse: olha, essa semana, à noite, de madrugada, eu vou quebrar, eu vou derrubar essa estátua. Ele escolheu o dia, sozinho, na calada da noite, de madrugada, ele foi lá, com picareta, enxadão, enxada,
E ele foi cavando na base, que ele queria derrubar aquela estátua, e quando ela caísse, que quebrasse, para que no outro dia todos vissem que estava no chão a estátua do campeão. E ele foi cavando, cavando no escuro, foi cavando, foi cavando, foi cavando, e de forma imprudente ele foi cavando. De repente, sem que ele esperasse, a estátua caiu em cima dele, era muito grande, caiu em cima dele, ferindo-o até a morte. Pela manhã, quando o dia amanhece, para a surpresa de todos, a estátua estava caída sobre o perdedor que estava morto. O que a gente aprende com isso é que a inveja mata. O homem da casa precisa ser maduro o suficiente para alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. A maneira como eu lido diante do sucesso do outro revela muito a essência do meu ser, do meu caráter. A maneira como eu me comporto na adversidade. Como eu me comporto quando eu estou passando pelo deserto. Como eu me comporto quando eu estou passando pelo vale da sombra da morte? Como eu me comporto quando eu estou passando por uma terrível provação? Eu me lembro que, há mais de 15 anos atrás, a minha esposa descobriu que estava com câncer no seio. E o médico disse para nós que era um tipo de câncer que matava. E ele passou todas as instruções. Eu nunca me esqueço daquele dia quando nós saímos do consultório médico com esta informação e ao entrar no carro nós choramos. Nós nunca tínhamos visto a morte tão pertinho de nós. Foi um ano de prova, de vale, de deserto. Eu me lembro que o cabelo da minha esposa caiu, a minha esposa ficou pálida por causa de todos os medicamentos, fez cirurgia dos seios, radioterapia, quimioterapia. E quantas vezes eu acordava, ela já estava acordada, chorando. Quantas vezes ela não pôde me suprir sexualmente em função do tratamento que era muito forte. Preste atenção. A maneira como a gente se comporta na prova, no deserto, no vale, revela muito do nosso caráter, revela muito da essência do nosso ser. Eu quero terminar fazendo uma pergunta para você. A Bíblia diz que Satanás um dia se apresentou diante de Deus e nesse encontro, Deus fez uma pergunta para o diabo. Viste lá o meu servo Jó? Você viu como ele é fiel, íntegro, reto e temente a mim? Temente a Deus, você viu? Preste atenção que é Deus dando testemunho de um homem da casa. Deixa eu fazer uma pergunta. Se Deus marcasse um encontro com o diabo hoje, para falar a teu respeito, para falar a meu respeito, o que Deus teria a meu respeito e a teu respeito para falar com o diabo hoje? Sabe, essa pergunta provoca em mim uma profunda reflexão. Essa pergunta deve provocar em você uma profunda reflexão. O que é que Deus teria para falar sobre mim para o diabo? Será que ele poderia dizer o mesmo que ele disse sobre Jó? Viste lá o meu servo Josué? Reto, fiel, temente, se desvia do mal. Viste lá meu servo João, Francisco, Daniel? Isto é muito sério. O que Deus teria para falar a meu respeito para o diabo hoje. Que a nossa vida possa falar mais alto do que a nossa voz. E que o nosso caráter íntegro
pode ser o maior legado que nós vamos deixar para os nossos filhos. Os nossos filhos não esperam de nós perfeição, mas eles esperam coerência. Então eu concluo fazendo novamente estas perguntas. Como é que você lida com o dinheiro? Como é que você lida com o sexo oposto? Como é que você trata sua esposa e seus filhos? Como é as suas conversas na informalidade? Como você trata os pobres e os ricos? Como você se comporta quando está sozinho? Como você responde quando é provocado? Como você reage às tentações? Como é que você lida com o dinheiro, com o poder? Como é que você lida com as suas emoções? Como é que você lida com o sucesso do outro? Como é que você se comporta quando você está passando pelo deserto? Nós vamos orar. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Nós vamos orar. A oração da fé pode muito em seus efeitos. Eu creio que quando nós estivermos orando, o Espírito Santo vai se mover de forma extraordinária. Você que está abatido, você que está tão vulnerável, você que está vazio, você que está precisando de direção, você que está precisando de uma resposta, você que está buscando uma vida cheia do Espírito Santo, você que precisa voltar para Jesus hoje, voltar para a casa do Pai hoje, voltar a sentar à mesa da comunhão hoje. Eu quero orar com você e eu quero orar por você. E no final desta oração, nós vamos estar orando por aquela pessoa que quando nós mais precisamos, ela esteve presente. Eu falei sobre José Ribeiro, eu vou colocar aqui, o José Ribeiro. Escreve o nome daquela pessoa que tanto te ajudou quando você mais precisou. Vamos agradecer a Deus, a estas pessoas e orar por elas. Mas antes eu quero orar por você. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, Deus de ontem, Deus de hoje, Deus de sempre, Deus que trabalha de forma surpreendente e maravilhosa, Deus que nos conhece melhor do que nós nos conhecemos, Deus que sabe daquilo que nós não sabemos, Deus que nos esquadrinha, Deus que conhece as nossas fraquezas, as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas vulnerabilidades. Ó Espírito Santo, não foi por acaso que o Senhor nos colocou aqui, eu para falar e os teus filhos para ouvir. Nada acontece por acaso, porque é o Senhor quem está guiando, conduzindo, controlando, governando todas as coisas. Eu sei que eu estou orando para homens que querem vencer, triunfar sobre o pecado, homens que querem viver para o louvor e glória do teu nome. Venha, ó Espírito Santo de Deus, enche este homem da tua graça, do teu poder, da tua glória. Enche este homem do Espírito Santo, alegra o coração triste, levanta aquele que está abatido, caído à beira do caminho. Libera o teu poder agora, Senhor, para trazer cura, alegria, salvação, restauração, perdão, vitória, Senhor. Eu abençoo cada homem, homem da casa, homem íntegro, homens de caráter. Ó Deus, levanta um exército de homens comprometidos com os valores e os princípios da tua palavra. Eu abençoo a todos estes homens com toda sorte de bênção. Agora, Pai, eu quero orar pelo José Ribeiro e quero agradecer a Ti, porque em um determinado tempo na minha vida ele foi um instrumento de bênção, um canal de bênção, um agente da Tua graça para a minha vida, aonde quer que o José Ribeiro esteja, sua esposa, seus filhos, sua família. Estende as Tuas mãos maravilhosamente para guardar, proteger, conduzir, dirigir, Senhor. Eu abençoo a vida do José Ribeiro. Agora, quantas pessoas, os nomes foram postos aqui, quantos nomes, Senhor, de pessoas que foram canais de bênçãos para a vida dos Teus filhos. Nós abençoamos todas estas pessoas. O João, o Carlos,
o Felipe, o Pedro, o André. Nós oramos, Senhor, pelo Félix, nós oramos pelo Charles, ó Pai, nós oramos pelo Agenor, nós oramos por todos aqueles cujos nomes estão aqui, porque um dia foi canal de bênção na vida destes que oram comigo. Eu os abençoo com toda sorte de bênção, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Não deixe de me acompanhar lá no Telegram, porque eu sempre estou colocando um reforço daquilo que eu falo aqui. O link do Telegram está aqui embaixo, ok? Se você precisa ou conhece alguém que precisa de ajuda para o seu casamento, você acessa casamentocurado.com.br. Amanhã nós estaremos de volta, mas dá o seu like, se inscreve no meu canal se você não se inscreveu. Se você já é inscrito, ative o sininho para você receber sempre tudo que eu postar aqui. E também eu espero você em tudo aquilo que nós estamos promovendo e fazendo no nosso ministério. Deus abençoe. Um grande abraço. Mas antes, o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até amanhã, às 6 horas.